Pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente, né? Hoje nós vamos trazer uma reflexão aqui, falar um pouquinho sobre a primeira carta a Timóteo. Nós vamos fazer uma análise aqui do primeiro capítulo. Quero ser bem breve para não prolongar muito. Só de antemão, pessoal, essa carta ela é atribuída a um Paulo, né? E é uma carta paulina, conhecida como carta paulina. Mas se você for buscar um pouco mais de conhecimento, profundidade com relação a essa carta, não tem evidência, né, histórica de que de fato essa carta quem escreveu foi Paulo, né? Atribuíram a ele. Por que, Alex, atribuíram a ele? Por quê? Porque na época do cânon, né, que escolheram os livros para conter no Novo Testamento, eles tinham que ter essas cartas de autoria ou dos apóstolos, né, ou de Paulo. Paulo, ele se denomina como que ele foi escolhido pelo Eterno, né, que Yeshua apareceu para ele. Então, tinha que ter autoria apostólica ou dos discípulos dos apóstolos. Beleza. E, por ser uma carta que atribuíram a Paulo, aí ela incluíram no cânon. Beleza? Me resumi um pouquinho, mas tem mais informações sobre isso. Mas o vídeo não é sobre isso. Eu quero só trazer algumas explicações aqui para ver de fato que essa carta ela não foi escrita por Paulo, né? No início, você já vê Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu filho legítimo na fé, graça, misericórdia, paz da parte do Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é no início, a saudaçãozinha aqui no início. E aí aqui vem desenvolvendo no primeiro capítulo, né, falando sobre algumas missões. Vamos desenvolver aqui para a gente ouvir. Ao partir da Macedônia, eu te pedi que ficasse em Éfeso, o Paulo falando, para recomendar a alguns que não ensinam doutrinas diferentes, nem dessem atenção a fábulas e genealogias intermináveis. Essas coisas provocam antes longas discussões do que contribuem para a realização na fé do plano salvífico do Eterno. Essa recomendação visava promover o amor que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Interessante, pessoal, que ele está dizendo, essa recomendação, Paulo está recomendando, né? Aqui, o suposto Paulo, o autor da carta, está recomendando ali a Timóteo. É uma recomendação. O que é a recomendação? É uma orientação, está passando uma orientação para ele. Por se terem afastado desta linha, alguns se extraviaram a um palavreado sem sentido. Pretendem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem conhecem as questões que defendem. Então aqui ele fala que alguns, ele não cita nomes, se extraviaram, né, com um palavreado sem sentido. Beleza. Sabemos que a lei é boa. Opa, olha aí. Então esse palavreado sem sentido está falando com relação à lei. Beleza. Aí o próprio autor fala: sabemos que a lei é boa, contudo usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para o justo, mas para os indisciplinados e rebeldes, para os irreligiosos e pecadores, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai
ou mãe, e para os demais assassinos, para os da prostituição, os sodomitas, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros, e para todo o mais que se opõe à sã doutrina. Então aqui o autor está dizendo que tudo que se opõe à sã doutrina são rebeldes, são indisciplinados, né? Mas interessante que ele fala que a lei ela foi feita para essas pessoas. E aí ele fala para tudo que se opõe à sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Será que ele está dizendo da doutrina de Yeshua? Da doutrina dos apóstolos? Será? Vamos desenvolver aqui. Aí, continuando. A qual, conforme o glorioso evangelho do eterno, bendito, a mim confiado. Beleza, vamos continuar então. Sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a serviço. A mim que antes, o autor, que antes blasfemava, perseguia e agia com violência. O autor está dizendo, ele blasfemava e agia com violência, mas alcancei misericórdia. Ele alcançou misericórdia. Isso é bênção. Porque agia com ignorância, não tendo ainda a fé. Então ele agia com ignorância porque ele ainda não tinha entendido, né, o evangelho, as boas novas, vamos dizer assim. A graça de nosso Senhor manifestou-se copiosamente junto com a fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele recebeu, né, a graça que manifestou-se copiosamente com a fé e com o amor que em Cristo Jesus. Aí, continuando, digno de fé e de ser acolhido por todas as palavras, por toda esta palavra. Por todos esta palavra. E digno de fé e de ser acolhido por todos esta palavra. Cristo Jesus veio ao mundo, esta palavra que ele está falando agora. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Perfeito. Dos quais eu sou o primeiro. Ok. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, o primeiro dos pecadores, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua paciência. Yeshua é paciente, ele tem paciência, ele veio buscar os pecadores, as pessoas doentes. Perfeito. Fazendo de mim um exemplo para todos os que creram nele, em Yeshua, em vista da vida eterna. Beleza, perfeito. Ao Rei dos Reis, o eterno, imortal, invisível, único, honra e glória para séculos dos séculos. Amém. Beleza. Aí, mais embaixo um pouquinho, olha o que ele recomenda, o autor recomenda para Timóteo. Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que te faço. Ele está recomendando, ele está orientando ao Timóteo. De acordo com as profecias proclamadas outrora a teu respeito, fortificado por elas, combati o nobre combate, com fé e com boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Beleza. Entre estes estão Hermineu e Alexandre. Entreguei-o a Satanás, ao adversário em outras versões, para que aprendam a não blasfemar. Terminamos aqui o capítulo 1. Tudo isso que ele falou para trás aqui, ele fez errado aqui. Uai, como é que ele era blasfemador? Ele agia com ignorância. O Eterno, com a sua bondade, paciência e misericórdia, ele recebeu a fé, ele recebeu a salvação. E aqui, no versículo 20,
ele entrega ao adversário para que aprendam a não blasfemar. Ele fala que ele próprio era blasfemador. Entendeu, pessoal? Tem alguma coisa errada. Agiu errado. Agiu totalmente errado. Entendeu? Porque, por isso que a gente tem que analisar. E o que Yeshua faria dessa forma? Yeshua ele fazia era interceder. Ele fazia era orar pelas pessoas. Entendeu? Então essa passagem aqui é uma passagem equivocada, errada. O autor, que não é Paulo, né, ele agiu aqui errado. Interessante que alguns versículos anteriores traz algo perfeito, né? Que nós temos que agir com misericórdia. Da mesma forma que nós recebemos misericórdia, nós temos que ter misericórdia do outro, né, do nosso irmão. E o autor aqui não teve, né? E ele recomenda a Timóteo, né, a não ter misericórdia. Ele fala assim, não, vai entregar a Satanás, aqueles que naufragarem na fé. Infelizmente a igreja faz isso hoje, equivocada. Quando alguém por acaso sai da comunidade, né, por algum problema ali, por alguma situação sai da comunidade, os irmãos nem tem ele como uma pessoa qualquer, nem cumprimenta. Que amor é esse? Que misericórdia é essa que eu aceitei? Que pelo fato do irmão não participar da mesma comunidade que eu não posso cumprimentá-lo, eu não devo amá-lo, eu não devo respeitá-lo? Entendeu, pessoal? E aí o que uma passagem errada faz? Então hoje, infelizmente, muitas pessoas estão ensinando errado, né? Tem muita gente que ensina aí, se você sair da igreja, eu não vou te dar a bênção. Que ensinamento errado. Tem que sair desse lugar. Se uma pessoa falar uma coisa dessa, tem que sair desse lugar. Se tiver alguma doutrina que não está de acordo com os ensinamentos do mestre, tu tem que sair desse lugar. Entendeu? Porque não tem pacto com o Pai. É ensinamento de homens, está na direção de homens, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos estar num local que de fato não tem uma ligação com o eterno. Então nós temos que pregar o amor, beleza, viver o amor. Nós temos que pregar misericórdia, temos que viver misericórdia. Com os da comunidade da fé e com os de fora. Yeshua ensinou muito bem isso. Ele falou assim, o que adianta eu amar só aqueles meus, os que estão próximos de mim? Ainda fala bem assim, os pagãos fazem a mesma coisa. Então, as pessoas que servem o Eterno, elas têm que agir diferentemente. Ela tem que amar primeiro os da sua família, principal, aqueles que estão próximos. E os outros de fora também, né? Com atitude, com respeito. Isso aí nós devemos fazer, que o mestre ensinou dessa forma. Quem é o mestre? Yeshua. Tem uns evangelhos para poder nos orientar, né, de como fazer para agradar o Eterno. Beleza, pessoal? E nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Yeshua falou uma vez o seguinte: iria chegar algumas pessoas nele e ia falar bem assim, mestre, eu fiz isso, fiz aquilo. O que ele falou? Se aparta de mim, vocês que praticam o mal. Então, isso aí é para pessoas que estão na fé. Isso aí são pessoas que dizem que estão fazendo uma obra. Então, toma cuidado para que essa palavra não venha contra você no futuro. Beleza? Fique na paz, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua. Um abraço.